F1 レジェンズ82年第4戦サンマリノグランプリ、小倉重則さんの解説でお送りします。これは視聴者リクエスト第3位にランクされているグランプリです。この年が第2回のサンマリノグランプリになります。このイモラで行われるのは F1 グランプリ3回目。1980年にはイタリアグランプリが行われています。当時のサーキット名ですが、小倉さん、はい、アウトドローモ・ディノ・フェラーリ、はい、まだエンツォの名前は入っていませんね。そうですね、この時はまだエンツォ・フェラーリが存命でしたから入っていません、はい、そしてこのイモラですけれども、住宅地に近く、はい、これは入場チケットを買わずに観戦しているファンですかね。そうですね、こういう外に仮設のスタンド立てちゃうんですよね。はい。さあスターティンググリッドですが、ポールポジションについたのはご覧のルネ・アルヌーです。ただ一人1分29秒台のタイムを出しました。はい、もうこの82シーズンというのはターボが非常に良くなった年でして、全16戦中で特にルノーがいいんですよね、はい、で全16戦中でルノーターボが1列目を外したっていうのが第3戦ロングビーチ、第10戦イギリス、第13戦オーストリア、はい、第15戦イタリア、はい、この4レースだけなんですよね、でポールポジションもアルヌーが5回、プロストが5回、はい、フロントロー独占は6回という数字ですよね。非常に予選では速さを見せたこのターボエンジンですが、2列目にもご覧のフェラーリ、ジル・ビルヌーブが3番手、4番手にディディエ・ピローニという状況になりました。タイムはジル・ビルヌーブが1分30秒717、ピローニが1分32秒020というタイムでした。チームメイト同士で1秒以上の差が開いちゃってますね。はい、1列目そして2列目をターボエンジンが席巻したこの第4戦サンマリノグランプリです。そしてその後ろになりますけれども、予選の5番手に入ったのがTeremos a volta de apresentação da quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. O Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo de Imola, Autódromo Tino Ferrari na Itália. Uma prova confusa desde a última quinta-feira, quando se definiu que apenas 14 carros iriam participar deste grande prêmio. Uma briga muito grande entre a FOCA, a Associação dos Construtores de Fórmula 1, ao lado da FOCA, Jean-Marie Balestre, o presidente da FISA, contra as grandes fábricas que participam da Fórmula 1, lideradas especificamente pela Renault, pela Ferrari e pela Alfa. Em função da desclassificação de Nelson Piquet e de Keck Rosberg dos 2 primeiros lugares do Grande Prêmio Brasil, as equipes pertencentes à FOCA resolveram se retirar da competição. A Brabham nem chegou a vir a Imola. A Williams, que aqui estava, assim que a FOCA tomou a sua decisão, retirou os seus carros e todo o seu pessoal. A McLaren ainda esteve por aqui até a quinta-feira, mas também foi embora. As grandes fábricas, Ferrari, Renault, Alfa Romeo, resolveram realizar a corrida a qualquer custo e tiveram a seu lado a ATS, que é alemã, a Osella 52, mas a Tyrrell, que pertence à FOCA, uma equipe tradicional da Inglaterra liderada por Ken Tyrrell, resolveu participar. Então nós temos 14 carros que neste momento acionam os seus motores para a volta de apresentação. E há uma explicação para esta atitude de Ken Tyrrell. Ele passou 2 anos sem patrocínio, sem dinheiro nenhum, numa fase realmente difícil. E no momento em que ele recupera um patrocinador importante, coincidentemente, este patrocinador é italiano, e ele não poderia ficar fora de um grande prêmio disputado na Itália. O dinheiro falou mais alto. Segundo Ken Tyrrell, seus compromissos morais também falaram mais alto, e ele acabou confirmando a sua participação. Portanto, 14 carros apenas no grid largada, nenhum brasileiro, porque a Brabham de Nelson Piquet, a March de Raul Boesel e a Fittipaldi de Chico Serra aderiram ao boicote liderado pela FOCA, conduzido, portanto, por seu presidente, Bernie Eccleston, que também é o dono da equipe Brabham. Os carros partem para a volta de apresentação. E esse é o grid oficial de largada, repetindo, apenas com 14 carros, mais uma prova muito importante, porque aqui pode estar se delineando uma nova era na Fórmula 1. Na próxima semana, um congresso da FISA em Casabranca irá definir o que vai acontecer na sequência desta temporada. A pole position é de René Arnoux, da Renault de número 16.
1 minuto, 29 segundos, 76 centésimos. A seu lado na primeira fila, Alain Prost, também da Renault, 1:30 e 24. Depois, Gilles Villeneuve, Ferrari número 27, Didier Pironi, Ferrari número 28, Michele Alboreto, da Tyrrell, número 3, Bruno Giacomelli, da Alfa Romeo, número 23, Andrea De Cesaris, Alfa Romeo, número 22, Derek Warwick, Toleman, número 35, Jean-Pierre Charrier, Osella, número 31, Theo Fabi, Toleman, número 36, Brian Hanson, Tyrrell, número 4, Manfred Wilkenhoff, ATS, número 9, Ricardo Paletti, Osella, número 32 e, por último, Eliseu Salazar com o ATS de número 10. Aí vão os carros ainda na variante alta do circuito, na parte de descida. Dentro de mais alguns instantes, portanto, a largada do Grande Prêmio de San Marino, a quarta etapa do Campeonato do Mundial de Pilotos de 1982. Com as desclassificações de Nelson Piquet e Keck Rosberg, esta é a posição do campeonato. Em primeiro, Alain Prost, 18 pontos. Em segundo, Nick Lauda, 12. Terceiro, Rosberg e Watson, 8. Em quarto, Alboreto e Reutemann, meia dúzia. Em quinto, Patrese, Nigel Mansell e René Arnoux com 4. E em sexto, Manfred Wilkenhoff e Hélio de Angelis com 2 pontos. Aí a chicane que antecede a reta dos boxes. Se nós temos apenas 14 carros para a largada, um deles já teve problema antes da volta de apresentação. Carro número 32 de Ricardo Paletti. Neste momento que os carros estão indo para a posição definitiva no grid de largada, você não pode ver, mas só agora ele deixou os boxes. Tem que dar toda uma volta. Talvez não largue o carro número 32 de Ricardo Paletti. E a corrida, que começaria com 14, pode começar com 13 carros apenas. Aí vamos para a largada. Quando acender a luz vermelha, o diretor de partida terá um limite de 8 segundos para acionar a luz verde. E agora apenas 12 carros no grid. Um Toleman teve problemas. E a largada? René Arnoux toma a ponta. Em segundo, Alain Prost. Em primeiro, Arnoux. Em segundo, Prost. Em terceiro, Villeneuve. Em quarto, Pironi. Em quinto, Alboreto. Depois as duas Alfas. A de Bruno Giacomelli e a de Andrea De Cesaris. Quase se enroscaram ali as duas Ferraris. Apenas 12 carros na largada. Uma largada que estava prevista para 14. Problema com um Osella e com um Toleman. Está sendo ultrapassado o René Alain Prost, a ponta de René Arnoux. Primeira das 60 voltas do Grande Prêmio de San Marino, Autódromo de Imola, na Itália. Você acompanhando com exclusividade pela Rede Globo de televisão. Só agora passou aqui à frente, largando na prova o carro número 32 de Ricardo Paletti. Vamos para o complemento da primeira volta. Já na parte baixa do circuito. A liderança de René Arnoux. Em segundo, Gilles Villeneuve. Em terceiro, Didier Pironi. Em quarto, Alain Prost. René Arnoux é o primeiro colocado. O segundo é Villeneuve. Terceiro, Pironi. O quarto, Alain Prost. E o quinto, Michele Alboreto. O sexto, Bruno Giacomelli. O sétimo, Andrea De Cesaris. Os 7 primeiros colocados ao término da primeira volta das 60 do Grande Prêmio de San Marino. Reginaldo Leme, a sua análise sobre a largada e todos os problemas que cercam essa corrida. Amigos da Rede Globo, bom dia. Realmente, esses pilotos que estão na pista vão ter que lutar muito para que a corrida tenha as disputas normais,
Porque às vezes, mesmo uma corrida com os 26 carros completos, ela não apresenta tanta disputa. Agora, uma coisa favorece esse tipo de disputa, que é a pista de San Marino, uma pista relativamente estreita, muito curta. Agora um dos Tyrrell já está abandonando a corrida. E vão ficar então 11 pilotos na corrida, 12 com o Ricardo Paletti. Mas é preciso saber se o fato de Ricardo Paletti ter largado sem parar, porque ele não estava alinhado no momento da largada de todos os outros, se ele não foi penalizado. Quanto aos problemas da Fórmula 1, realmente é uma semana decisiva. Há quem diga que a partir desta corrida, todo o mal que aconteceu nessa corrida pode provocar um bem para a Fórmula 1, ou seja, um futuro muito melhor do que o que vinha acontecendo até agora, que era uma série de brigas. Ora a FISA favorecendo as equipes tradicionais, as equipes que representam as grandes fábricas, como até o ano passado, e ora favorecendo a FOCA, o que é visível hoje. Realmente, o Jean-Marie Balestre, o presidente da FOCA, é hoje um sujeito praticamente manobrado pelo seu ex-inimigo Bernie Ecclestone. E é contra isso que reclamam as equipes que representam as grandes fábricas, que sem dúvida nenhuma fazem um grupo muito forte. Ferrari, Renault, Alfa Romeo, BMW, e ainda, além delas, a Porsche e a Honda, que não estão na Fórmula 1, mas prometem entrar, se bem que a participação tanto da Porsche como da Honda é contestada num comunicado oficial que Jean-Marie Balestre soltou hoje para a imprensa. Mas de qualquer forma esse grupo é muito forte, é um grupo tradicional e que promete agora colocar até o Balestre para fora se ele insistir na mudança da regra do jogo no meio do jogo, ou seja, se ele conseguir mudar a relação de equivalência dos motores normais com motores turbo, atualmente de 3 litros para 1,5, e ele pretende, segundo suas próprias palavras, fazer uma Fórmula 1 muito mais equilibrada. Agora, por outro lado, tem uma parte do plano de Balestre que é muito boa, que é a de reduzir a velocidade do carro em curva, talvez estreitando o pneu, estreitando o próprio carro, de forma que a competitividade de todas as equipes volte, haja um maior equilíbrio no campeonato e que inclusive possam ser disputadas mais corridas em circuitos de rua, porque aí sim os circuitos de rua, que hoje são a grande novidade na Fórmula 1, se tornam muito mais adequados, porque hoje é praticamente inadmissível um carro de Fórmula 1 no circuito de rua, aí então eles passarão a ser perfeitamente aceitáveis. 3 voltas completadas no Grande Prêmio de San Marino, Imola. A primeira posição é de René Arnoux. Em segundo, Gilles Villeneuve. Em terceiro, Didier Pironi. Em quarto, Alain Prost. Em quinto, Michele Alboreto. Em sexto, Bruno Giacomelli. Em sétimo lugar, Theo Fabi. Em oitavo, Jean-Pierre Jarier. Em nono, Manfred Wilkenhoff. E em 10º lugar, Eliseu Salazar. Dos 14 que largaram, esses são os 10 primeiros colocados. 3 segundos e 43 centésimos a diferença do líder René Arnoux para o segundo colocado, Gilles Villeneuve. Andrea de Césares nos boxes. Aí as duas Ferraris, a Ferrari de Villeneuve e mais atrás a Ferrari de Didier Pironi. Villeneuve em segundo, Pironi em terceiro. Um pouco mais atrás surgindo Alain Prost, que é o quarto colocado, mais atrás Michele Alboreto. Esta é a volta de número 4, um total de 60. Grande Prêmio de San Marino, a 4ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. Aí o replay das duas Ferraris. Novamente as duas Ferraris. Villeneuve e Pironi. Villeneuve em segundo, Pironi em terceiro. E a parte de alta velocidade do circuito. A curva que leva a variante alta. Uma curva de baixa, tomada à esquerda. E aí eles iniciam a subida exatamente para a parte alta do circuito, onde venta demais, o que dificulta a condução dos carros por parte dos pilotos.
Logo à frente a primeira gincana. Aí Arnoux passou. Você já sente a diferença agora para Villeneuve em segundo, para Pironi em terceiro. Nesse exato momento volta à pista com uma volta atrás o carro número 22 de Andrea de Césares, uma Alfa Romeo. René Arnoux vai completar a volta de número 4. Essas equipes que participam, principalmente as que participam do bloqueio que existe atualmente contra as equipes inglesas da FOCA, elas vão fazer de tudo para manter os seus dois carros na pista a qualquer custo. Pode haver qualquer tipo de problema, que eles vão fazer de tudo para manter o carro, tentando fazer com que a corrida seja realmente uma corrida, ou seja, dando menos armas a Bernie Eccleston para conseguir posteriormente uma anulação que, sem dúvida nenhuma, ele vai tentar. 4 voltas completadas no total de 60 no Grande Prêmio de San Marino, Autódromo de Imola, na Itália. Você acompanhando com exclusividade pela Rede Globo de televisão. A pole position de René Arnoux foi de 1 minuto 29 segundos 765 milésimos, 76 centésimos, portanto. Vamos marcar esta volta de René Arnoux ainda com os tanques cheios, mas sem o desgaste de pneus, para nós sentirmos a diferença da pole position alcançada por René Arnoux para o seu tempo na quinta volta, ou seja, no início da prova, no início desse grande prêmio. Ele já vai abrindo uma boa vantagem para Gilles Villeneuve, que é o segundo colocado. Exatamente aí ele vai iniciar a descida para a variante baixa, quando completará, portanto, mais uma volta. Já com 1 minuto e 12 segundos. René Arnoux, Renault Turbo de número 16. René Arnoux, quinto colocado no campeonato, apenas com 4 pontos. O terceiro lugar que ele conseguiu na primeira prova na África do Sul. Aí vem René Arnoux para completar mais uma volta. Depois Villeneuve, depois Pironi, depois muito atrás Alain Prost. 1 minuto 36 segundos 85 centésimos. 1 minuto 36 segundos 85 centésimos. O tempo de René Arnoux na quinta volta. Arnoux primeiro, Villeneuve o segundo, Pironi o terceiro, Alain Prost o quarto, Michele Alboreto o quinto, Bruno Giacomelli o sexto, Del Fari o sétimo colocado, Jean-Pierre Jarier o oitavo, Manfred Wilkenroth o nono, Eliseu Salazar o décimo. Realmente faltando os nomes de Nick Lauda, de Nelson Piquet, explicando mais uma vez a quem começou a ver agora. As equipes da FOCA, lideradas por Bernie Eccleston, em protesto contra a desclassificação de Nelson Piquet, também a desclassificação de Keck Rosberg no Grande Prêmio do Brasil, resolveram não participar desse Grande Prêmio de San Marino. Portanto, apenas 14 carros largaram. E outra vez, Andrea de Césares está nos votos. Esse protesto da FOCA é explicado legalmente como eles acusam a FIA, o Tribunal de Apelação da FIA, que desclassificou Rosberg e Piquet do Grande Prêmio do Brasil, de ter mudado as regras no meio do jogo. Ou seja, de agora em diante, a pesagem dos carros, que é feita ao final da corrida, os 6 primeiros classificados obrigatoriamente têm que ser pesados e vistoriados. Essa pesagem não mais permitirá que todos os líquidos dos carros sejam completados antes da pesagem. E isso era explícito no regulamento. Acontece, como as equipes da FOCA, as que não usam turbo, para competir com os motores turbo, elas passaram a correr com os carros bem mais leves, chegando, por exemplo, em Long Beach, a utilizar a McLaren, um carro 70 quilos mais leve, abaixo do peso mínimo do regulamento, usando o artifício da caixa d'água falsa, que aí Alain Prost no box, Alain Prost parando no box. Uma notícia muito importante para os brasileiros. Embora não se saiba o que vai acontecer daqui para diante, não se sabe nem se as equipes voltarão a correr na Bélgica e o Piquet voltará a correr na Bélgica. De qualquer forma, Alain Prost fora da corrida é muito bom,
que hoje ela é o líder disparado no campeonato, e vencendo qualquer uma das duas Ferraris, e mesmo René Arnoux da Renault, favorecerá, evidentemente, Nelson Piquet, que não tem nenhum ponto no campeonato. Alain Prost, portanto, nos boxes. Ele estava em quarto lugar que agora é ocupado por Michele Alboreto da Tyrrell. Passando para a quinta posição, Bruno Giacomelli, em sexto, Theo Fabi, em sétimo, Jean-Pierre Jarier, em oitavo, Manfred Wilkenroth, em nono, Eliseu Salazar, e em décimo lugar o carro de número 32 de Ricardo Paletti. 3 segundos e 84 centésimos a vantagem de René Arnoux para Gilles Villeneuve. Este é Michele Alboreto. Que é, sem dúvida alguma, o grande ídolo dos italianos, pelo menos dos pilotos italianos que estão participando deste Campeonato Mundial de Fórmula 1. Michele Alboreto na quarta posição. Estamos na nona volta, um total de 60 do Grande Prêmio de San Marino no Autódromo de Imola, na Itália. Bruno Giacomelli, Alfa Romeo número 23. E outra vez Michele Alboreto, já acompanhado de perto por Bruno Giacomelli. Alboreto o quarto colocado, Bruno Giacomelli o quinto. Aí a Alfa de Giacomelli. E o Alboreto, que já pode até começar a ser considerado como a revelação desta temporada de 1982. Arnoux, Villeneuve, Pironi, Alboreto, Giacomelli e Theo Fabi. Os 6 primeiros colocados. Exatamente o que você vê agora. Só que caiu a diferença. 3 segundos e 34 centésimos a diferença de René Arnoux para Gilles Villeneuve. Do primeiro para o segundo colocado. Já está realmente mais próximo Gilles Villeneuve. A diferença deve estar inclusive menor. Aí começa a vibração da torcida italiana pela proximidade de Villeneuve para René Arnoux. 2 segundos e 53 centésimos. Caiu mais de 1 segundo a diferença de René Arnoux para Gilles Villeneuve. Como Alain Prost já teve problemas no seu carro, isso pode significar que René Arnoux também, a essa altura, tenha problemas. Veja como Gilles Villeneuve parte para cima de René Arnoux. E ainda está nos boxes Alain Prost. A Ferrari 27 de Gilles Villeneuve. Aí na chicane. E é uma lástima que Nelson Piquet não esteja correndo aqui em San Marino. Porque ele é o único vencedor de Fórmula 1 nesse autódromo. Venceu em 1980, quando era o Grande Prêmio da Itália, e venceu em 1981 no primeiro Grande Prêmio de San Marino. A volta mais veloz de Gilles Villeneuve, 1:36 e 14. A essa altura apenas 9 carros na pista, os 14 que largaram. É o que nós vimos, 1 minuto 36 segundos, 14 centésimos. A volta mais rápida, a volta de Gilles Villeneuve na nona volta. Aí André de César voltando à pista, depois de parar pela segunda vez. Mas o Alain Prost não teve a mesma sorte de César, que abandonou definitivamente a corrida. Portanto, Alain Prost, o líder do campeonato com 18 pontos, está definitivamente fora da corrida. Eu repito aquilo que disse o Reginaldo Leme. Uma boa para Nelson Piquet. Caso tudo volte ao normal na Fórmula 1, o melhor resultado para Nelson Piquet seria exatamente a desistência de Alain Prost. E é o que acontece. Aí nós estamos na 10ª volta e Alain Prost já está fora da corrida. Aí o líder da prova, René Arnoux.
mas já acompanhado de muito perto por Gilles Villeneuve. Dos que estão participando da corrida e dos que estão lutando por uma liderança, o que está mais próximo de Piquet na classificação, ou melhor, o que está mais próximo de Alain Prost é Alboreto, Michele Alboreto com 6 pontos. René Arnoux tem 4, Gilles Villeneuve não tem ponto e Pironi tem 1. Ou seja, qualquer um desses pilotos pode perfeitamente ganhar a corrida sem alterar radicalmente a classificação em relação a Piquet, que agora não tem ponto nenhum. Segundo e 87 na reta dos boxes, a diferença de René Arnoux para Gilles Villeneuve. Parte definitivamente para cima de René Arnoux o piloto Gilles Villeneuve da Ferrari. E a cada curva do circuito você percebe, aumenta a torcida dos italianos. Aos gritos de força Ferrari, eles tentam incentivar, e é evidente que o Villeneuve não escuta, mas vale o incentivo do torcedor italiano. Voltas completadas. Em primeiro, René Arnoux. Em segundo, Gilles Villeneuve. Em terceiro, Didier Pironi. Em quarto, Michele Alboreto. Em quinto, Bruno Giacomelli. Em sexto, Theo Fabi. Em sétimo, Manfred Wilkenroth. Em oitavo, Jean-Pierre Jarier. E em nono, Eliseu Salazar. Aí você vê Gilles Villeneuve mais à frente ali, sumindo no mergulho, aparecendo agora René Arnoux. A diferença anotada em 2 segundos e 1 centésimo. Aí vem René Arnoux para completar mais uma volta. A volta de número 12 de um total de 60 no Grande Prêmio de San Marino. Passando Arnoux. Passando Villeneuve. Mais atrás Pironi. Demorando para surgir o quarto colocado. Agora Michele Alboreto. Os 4 primeiros colocados. E aí nós temos Theo Fabi, Wilkenroth. Depois Jarier. E um pouco mais atrás, surgindo ali atrás, Eliseu Salazar. 6º, 7º, 8º e 9º colocados, respectivamente. Rede Globo na Fórmula 1. Voltamos ao vivo desde Imola, na Itália, exclusivo na Rede Globo, o Grande Prêmio de San Marino. Muito mais próximo Gilles Villeneuve de René Arnoux. Daqui a pouco, Gilles Villeneuve começa a lutar definitivamente pela primeira posição. Ele vai passar à frente das arquibancadas da reta dos boxes e toda a torcida italiana vai se colocando de pé. Passou Arnoux, passou Villeneuve. Diferença apenas visual a essa altura. Mais atrás de Pironi. Curva de alta do circuito, a curva de logo após os boxes. Aí uma reta, uma das poucas retas do circuito. Primeiro uma curva direita, agora a curva que leva a variante alta. A curva de baixa à esquerda. E aí os carros vão subir. E aí Villeneuve para cima de René Arnoux. O cronômetro marcava a diferença de 90 centésimos, que já não existe. Não há diferença de cronômetro, apenas visual. Aí Gilles Villeneuve vai lutar pela primeira posição. E é difícil segurar Gilles Villeneuve. Vamos ver agora na freada. Ele se aproxima um pouco mais de René Arnoux. Para o mergulho.
E essa curva à esquerda é um problema. Você vê aquela mancha ali no chão? São 3 buracos muito grandes, exatamente no ponto de tangência do carro, que obriga o piloto a mudar a trajetória normal. Ou ali, num erro, pode até se definir uma corrida. Uma falha muito grande de asfalto no circuito de Imola. Agora na reta do top, René Arnoux, Villeneuve e logo atrás Pironi, o que evidencia que não tem bom ritmo René Arnoux. Não só o Villeneuve encostou, como trouxe com ele Didier Pironi, vejam bem. Aí Arnoux, Villeneuve e Pironi. Vai ser muito difícil para René Arnoux sustentar essa primeira posição. A distância de 61 centésimos, ou 617 milésimos, como marca o cronômetro. Aí na chicane, Villeneuve tenta uma aproximação maior. Quem sabe agora, depois do mergulho, na freada dessa curva que vem aí à esquerda, Villeneuve possa tentar se aproximar ainda mais. Arnoux, Villeneuve e Pironi, os 3 primeiros colocados. Michele Alboreto é o 4º. Você viu como balançou o carro do Pironi quando ele fez o tangenciamento, exatamente quando ele passou nos 3 buracos. Um Toleman parado lá embaixo, quando os 3 ponteiros vão completar mais uma volta. Vão entrar pela volta de número 15. Arnoux, Villeneuve, Didier Pironi. Em quarto, Michele Alboreto. Em quinto, Bruno Giacomelli. E em sexto, Theo Parr, os 6 primeiros colocados. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Arnoux, Villeneuve e Pironi. E neste domingo é dia de decisão no Brasil. Grêmio e Flamengo, às 4 da tarde no Estádio Olímpico em Porto Alegre, decidindo o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982. E de qualquer maneira teremos a decisão. Em caso de um terceiro empate, já que os 2 primeiros jogos terminaram empatados, prorrogação de 30 minutos, em persistindo o empate, decisão por pênalti. E a Rede Globo leva ao vivo, direto de Porto Alegre para todo o Brasil, menos para Porto Alegre, a decisão do Campeonato Brasileiro de 1982. Neste domingo às 4 da tarde, narração de Luciano do Vale. E aí o Arnoux vai se sustentando. O Villeneuve chegou, encostou, vejam bem. Aí na entrada dos boxes, ele já está próximo a René Arnoux. Mas não houve ainda nenhuma tentativa de ultrapassagem. Ele não conseguiu ainda uma aproximação maior que lhe permita pegar o vácuo deixado pelo carro de Arnoux, ou então uma freada retardada em uma das curvas para tentar colocar o pico do seu carro e aí tentar a ultrapassagem. Agora ele chega. Mas aí o problema do Villeneuve, vejam bem. Agora tentando a ultrapassagem, colocando por fora. Arnoux evitou o espaço para a ultrapassagem de Gilles Villeneuve. É que quando ele chega, vem a subida e o motor do Arnoux fala mais forte. Gilles Villeneuve partindo decididamente para cima de René Arnoux. E trazendo com ele Didier Pironi. As 2 Ferraris atrás da Renault de René Arnoux. Pironi também segura o Villeneuve. Estamos na volta de número 17. Total de 60 no Grande Prêmio de San Marino. Dos 14 carros que largaram, apenas 9 continuam na corrida.
Outra vez na reta dos boxes. É uma reta muito curta. Imediatamente após a reta, uma curva para a esquerda. Uma pequena reta e uma curva longa, de alta velocidade. Toda ela contornada por dentro. Aí a curva de acesso à variante alta. O cronômetro marcando ainda como 60 centésimos a diferença de René Arnoux para Gilles Villeneuve. Dá mais a impressão de que o Villeneuve está aguardando, está ali atrás só cozinhando para passar na boa, do que propriamente está tendo alguma dificuldade por uma maior aproximação, uma tentativa de ultrapassagem. Seria, sem dúvida, uma grande tática da Ferrari. Uma forma, inclusive, de levar os seus dois carros a uma dobradinha que a equipe não consegue há muito tempo. E seria, sem dúvida, mais ainda, uma grande festa para essa torcida. E coisa impressionante, veio para essa corrida como se nada de anormal tivesse acontecido. Como se aqui estivessem todos os carros da Fórmula 1. A torcida lotou o autódromo e faz uma grande festa. Uma alteração nos 6 que marcam pontos. Manfred Wilkenrock toma a posição de Theo Fábio. Portanto, um ATS na 6ª posição. O Toleman caindo para 7º. Primeiro Arnoux, segundo Villeneuve, terceiro Pironi, quarto Michele Alboreto, quinto Bruno Giacomelli, sexto Manfred Wilkenrock. Vejam como abriu um pouco mais René Arnoux. A diferença que era de 60 centésimos foi para 1 segundo e 22 centésimos. E quem se aproximou mais foi Didier Pironi. Chegou mais próximo a Villeneuve. Este é o 4º colocado, Michele Alboreto. Alboreto, que é o 4º colocado no campeonato com 6 pontos. Está ao lado de Reutemann, só que o Reutemann já abandonou a Fórmula 1. À frente de Alboreto, apenas John Watson e Rosberg com 8 pontos, Nick Lauda com 12 e Alain Prost com 18. Mesmo tendo parado na corrida, não há a mínima possibilidade de Alain Prost ser ultrapassado ao final dessa prova. Quem pode chegar mais perto é exatamente o Alboreto. Se vencer, vai a 15 pontos. É importante dizer também que essa classificação, que é a classificação oficial do momento, depois da desclassificação de Piquet e Rosberg do Grande Prêmio do Brasil, pode ainda não ser a definitiva, porque há um protesto da Ferrari contra a McLaren de Lauda em Long Beach. E levando-se em conta o que aconteceu no resultado do Grande Prêmio do Brasil, o mais lógico é que aconteça o mesmo em Long Beach. Que a McLaren, que também utilizou os tanques falsos de água e correu abaixo do limite mínimo de peso, também seja desclassificado. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aproveite a vida. Villejac Jeans, para viver e acontecer. Mais uma vez, Arnoux, Villeneuve e Pironi. Você vai acompanhando com exclusividade pela Rede Globo, direto de Imola, na Itália, o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, a 4ª prova da temporada de Fórmula 1 de 1982. Aí, Bruno Giacomelli. Giacomelli, que é o 5º colocado. Apenas 19 voltas percorridas e só 9 carros continuam na pista. E a perspectiva é de que venham a ser apenas 8. Porque o Theo Fábio não passou a completar a volta de número 19. Arnoux, Villeneuve e Pironi. Exatamente aí, entrando nos boxes, o carro de Theo Fábio. Você pode vir ali no cantinho do vídeo.
alemão de número 36, o italiano Theo Fabi. Portanto, no momento, apenas 8 carros na pista. É uma prova de Fórmula 1. E Villeneuve parte para cima de René Arnoux. Quem sabe agora poderemos ter a ultrapassagem de Gilles Villeneuve em cima de René Arnoux. Aí a diferença dos 3 primeiros para o quarto, que vai surgir Michele Alboreto. Só que não apareceu. A chicane da água mineral. Arnoux, Villeneuve e Pironi. Dá para perceber claramente, embora haja luta, os 3 estão no ritmo de poupar o carro. Agora, a hora que o René Arnoux não conseguir segurar mais o Villeneuve, também passam as 2 Ferraris, isso sem dúvida. Pode não ser na mesma manobra, evidentemente, mas mais 1 ou 2 voltas também o Pironi vai passar o Arnoux. E aí vem eles. E você vai vendo os 6 primeiros colocados. Arnoux, Villeneuve, Pironi, Alboreto, Giacomelli e Wilkenrock. Lembrando sempre que os brasileiros não vieram a Imola para participar desta corrida. Um boicote organizado pela FOCA, ao qual aderiram as equipes Brabham, March e Fittipaldi, respectivamente de Nelson Piquet, Raul Boesel e Chico Serra. Apenas 14 carros largaram e apenas 8 carros estão na pista. E veja aí que o Arnoux escapuliu, o Villeneuve ficou e o Pironi encostou. Já ultrapassou Didier Pironi. Pironi à frente de Gilles Villeneuve. Portanto, em primeiro lugar, René Arnoux. Em segundo, Didier Pironi. Em terceiro, Gilles Villeneuve. Na volta de número 22. Não estamos ainda na metade da corrida. Em primeiro, Arnoux. Em segundo, Pironi. Em terceiro, Villeneuve, que ficou para trás. Resta ver a essa altura se foi um erro de Villeneuve ou se o seu carro passou a ter sérios problemas. Ele não pôde mais acompanhar o ritmo de René Arnoux e nem segurar a posição em relação a Didier Pironi. E o Pironi quase rodou. Ele foi forte na zebra, atravessou, mas aí valeu a perícia do francês. Veja aí a repetição. Ele foi na zebra, chicoteou, evitou o pêndulo e foi em frente. 22ª volta. Pironi e Villeneuve. Arnoux primeiro, Pironi o segundo, Villeneuve o terceiro. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. A volta mais veloz, exatamente a volta número 22. 1 minuto, 35 segundos e 31 centésimos. Quer dizer que o Arnoux, na volta anterior, depois de ter diminuído um pouco o ritmo, voltou a dar força e marcou a volta mais rápida. E essa volta de Arnoux já passa a ser o novo recorde oficial da pista, que pertencia a Alan Jones desde 1980. 1:36.089 era o último recorde. A briga agora passa a ser doméstica. A briga é dentro da Ferrari. Gilles Villeneuve tentando ultrapassar a Didier Pironi. Pironi aí o segundo e depois Villeneuve. Aí conseguindo sustentar a segunda posição. E na briga dos dois, a vantagem é do René Arnoux.
com um pouquinho mais de folga, dá para conduzir melhor o carro, frear no ponto certo, tangenciar de forma correta, sair na boa. E com isso ele vai sustentando a primeira posição. Arnaud, Pironi, Villeneuve, Alboreto, Giacomelli, Manfred Wilkelock, Jean-Pierre Jarier, Eliseu Salazar. Os 8 que estão na prova. Os pilotos estão indo para a volta de número 24. centésimos a diferença de Pironi para Villeneuve. E começa a sua recuperação o experiente piloto francês Jean-Pierre Jarier. Ele ultrapassou Manfred Wilkelock e passou a ser o 6º colocado. Portanto, as duas últimas posições são ocupadas por 2 carros da TS. O alemão Manfred Wilkelock e o chileno Eliseu Salazar. ...24 voltas completadas. Primeiro Arnoux, segundo Pironi, terceiro Villeneuve. Vamos ver se Villeneuve vai para cima de Pironi agora. Aí os 3 primeiros colocados. Arnoux em primeiro, Pironi em segundo, Villeneuve em terceiro. Rede Globo na Fórmula 1. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Aí o Pironi em cima de René Arnoux. Momentaneamente o Arnoux escapuliu da briga de uma Ferrari, mas foi imediatamente alcançado pela outra. E se temos 8 carros na pista, a coisa não anda boa para Bruno Giacomelli. Cada volta ele passa mais longe do Alboreto. Olha o Villeneuve. Ele e Pironi. Pironi por dentro, o Villeneuve por fora. A próxima curva é a direita, a vantagem é de Villeneuve. Gilles Villeneuve recupera a segunda posição. Em primeiro Arnoux, em segundo Villeneuve, em terceiro Pironi. Mas sem desistir da luta pela segunda posição. O Villeneuve colocou por fora e levou a vantagem da próxima curva. Ficou à direita e ele conseguiu a ultrapassagem. Falávamos de Bruno Giacomelli, aí está ele. Parado, abandonando a corrida. Portanto, na 25ª volta, Bruno Giacomelli é o 8º a ficar fora de competição. Apenas 7 carros continuam lutando pelo Grande Prêmio de San Marino de 1982. Rede Globo na Fórmula 1. Voltamos com imagens ao vivo. Imola, Itália. Villeneuve ultrapassou Pironi e foi outra vez para cima de Arnoux. Aí nós vemos uma corrida com poucos carros, mas com muitas emoções, né? Disputas pelas primeiras posições. Vamos agora.
agora, vamos aguardar para ver a tentativa de Villeneuve. Ele pegou uma boa posição, colocou por dentro. Gilles Villeneuve é o líder. Gilles Villeneuve é o novo líder do Grande Prêmio de San Marino. 26ª volta. O canadense Gilles Villeneuve da Ferrari é o novo líder. Numa manobra segura e sem a mínima chance de reação por parte de René Arnoux. Gilles Villeneuve é o primeiro, Arnoux é o segundo, Pironi o terceiro. A torcida vibra e lá vai o Pironi, que também vai passar o René Arnoux daqui a pouco. Agora se explica mais ou menos aquela posição do Villeneuve. Ele deixou que o Pironi passasse à frente, talvez sentindo algum problema no carro. Testou bem, vê que o carro estava bem, foi para cima do Pironi, passou e agora passou a única coisa mais arriscada que ele fez foi a forma como ele passou o Pironi. Aí o replay da ultrapassagem. E você viu, o público fica de pé nas tribunas de Imola. Todo o fanatismo do italiano pela Ferrari sendo colocado para fora no momento em que Pironi, pela primeira vez, Villeneuve, aliás, pela primeira vez, passa como líder na reta dos boxes. Primeiro Villeneuve, segundo Arnoux, terceiro Pironi. Em quarto, Michele Alboreto. Em quinto, Jean-Pierre Jarier. Em sexto lugar, Manfred Wilkenhoff. O Villeneuve passou e já abriu 1 segundo e 85 em cima de Arnoux. 27 voltas completadas. Serão 60. Um total de 302 quilômetros e 400 metros. Já que o autódromo de Imola tem 5.040 metros. 5 quilômetros e 40 em cada volta. E a próxima disputa esperada passa a ser de René Arnoux com o Pironi. E lá vai o Pironi para cima do Arnoux. O Arnoux passou a roda traseira ali no buraco e desgarrou um pouco. Bruno Giacomelli, ao lado da sua Alfa de número 23. Gilles Villeneuve completando mais uma volta. Villeneuve, Arnoux e Pironi. 3 carros com motores turbo. 2 Ferraris e uma Renault. Alain Prost fora de competição. Os brasileiros não vieram a Imola. Nelson Piquet, Chico Serra e Raul Bueno. Freou muito forte o Villeneuve, balançou demais. E o Arnoux vai sustentando a segunda posição. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Marlboro, sabor especial. Homens especiais, venha para o mundo de Marlboro. Villeneuve, Arnoux e Pironi. Voltaram a ser 8 carros na pista. Porque voltou a corrida até o Fábio, com a Toleman de número 36. Só que voltou 6 voltas atrás. Aí mais uma volta. A de número 29. Daqui a pouco vamos chegar à metade da corrida. 50 minutos de prova. Olha o Arnoux tentando ultrapassar a Villeneuve. Fechou a porta a Villeneuve, não permitiu a ultrapassagem de René Arnoux. Quando ele teve que tirar o pé para não bater no Villeneuve, o Pironi encostou. Para os 3 juntos.
Uma linda luta pelas primeiras posições. Villeneuve, Arnoux e Pironi. Está ficando muito para trás em quarto, Michele Alboreto. Piloto da Tyrrell de número 3. Você vê aí numa tomada só os 3 carros. O mesmo traçado. E sempre saindo muita fumaça do motor turbo da Renault. Sempre que ele troca a marcha, o carro faz um pouco de fumaça. Vamos para a volta de número 30. Aí eles entram exatamente pela volta de número 30. E lá vai Didier Pironi para cima de René Arnoux. Na curva de alta, Arnoux colocou por dentro, a próxima curva é a direita, mas Arnoux já passou. René Arnoux volta a ser o líder, Pironi também tenta. Lindo momento da corrida. Arnoux, Pironi, Villeneuve caiu para terceiro. Caiu, mas não desistiu. Ele fez a curva melhor, ficou saindo mais forte e recuperou a segunda posição. Alternativas maravilhosas a essa altura no Grande Prêmio de San Marino. Vejam bem, Villeneuve era o primeiro, Arnoux o segundo, Pironi o terceiro. De repente, ficou Arnoux, depois Pironi, depois Villeneuve. E imediatamente, passamos a ter de novo Arnoux, Villeneuve e Pironi. Até parece uma coisa combinada, porque eles conseguem fazer uma disputa que às vezes não acontece com 26 carros na pista. Excepcional essa disputa dos 3 pela liderança. E aí vem ele. Você está acompanhando o replay. Da linda troca de posições entre Arnoux, Pironi e Villeneuve. Neste domingo às 4 da tarde. Direto de Porto Alegre para todo o Brasil pela Rede Globo, com narração de Luciano do Vale, Grêmio e Flamengo. A grande decisão do Campeonato Brasileiro de 1982. Ano de Copa do Mundo. Aí o Pironi, que já esteve na frente, caiu para terceiro. E uma indefinição total a essa altura, Reginaldo. Desses 3 primeiros colocados, a total indefinição por parte dos 3. Exatamente. Aí qualquer um dos 3 pode ganhar a corrida. O curioso é que quando o Villeneuve ultrapassou a Renault de René Arnoux, já não se esperava uma reação de Arnoux. E essa reação veio, eu acho que o próprio Villeneuve não esperava, como nenhum dos torcedores que lotam o autódromo de Imola. E agora ninguém sabe quem pode vencer. Qualquer um dos 3. A briga é realmente uma briga muito bonita, de 3 pilotos espetaculares e 3 carros que estão bem acertados, 3 motores turbo, com a mesma potência e tudo mais. Aí você acompanha de novo. Arnoux, Villeneuve e Pironi. Você vai acompanhando na Rede Globo a 4ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. E aí tudo pode acontecer. E o que torcemos para que aconteça no momento em que você volta a ter as imagens da corrida é de que os homens possam deixar que o esporte é isso. Ou seja, fazer uma outra relação de equivalência entre motor normal e motor turbo, ou provavelmente, segundo o Balestre, limitar a potência dos carros em 550 cavalos
E, por outro lado, a FISA, ou melhor dizendo, as equipes que representam as grandes fábricas, também acredito estar lutando pelo bem do esporte. Ou seja, criticando a FOCA na sua intenção de limitar o desenvolvimento de motor e de carro. Cada uma do seu lado, cada uma desejando a mesma coisa, mas lutando com armas diferentes. O resultado realmente não se sabe qual vai ser. Pode até acontecer, o que é muito difícil, mas pode acontecer, e a partir de 83, ou quem sabe ainda esse ano, haver 2 campeonatos paralelos de Fórmula 1. Olha aí, Pironi tentando nova ultrapassagem em cima de Villeneuve. Villeneuve por dentro, agora é a vez de Pironi ficar por dentro, e Pironi é o segundo colocado. Mas foi aí que ele ultrapassou o Villeneuve, foi aí que o Villeneuve saiu mais forte e deu o troco em cima do Pironi. É exatamente o que ele tenta fazer agora. Mas sustentou a segunda posição de Didier Pironi. Portanto, Arnoux em primeiro, Pironi em segundo, Villeneuve em terceiro. Volta de número 34. Aí o Arnoux tendo um ATS à sua frente. Já com uma volta de atrás. E com dificuldade para a ultrapassagem. O que permite uma aproximação muito perigosa de Didier Pironi. Na volta de número 34, Arnoux, Pironi e Villeneuve. Sempre os 3 primeiros. Aí vai Pironi para cima de René Arnoux. Vamos aguardar que possa até acontecer uma ultrapassagem de Pironi em cima de Arnoux. Os 3 agora ultrapassando o ATS de Manfred Wilkenrock. Acabaram jogando o ATS quase fora da pista. O Villeneuve tentando uma ultrapassagem em cima do Pironi. Vejam, foi na terra o Villeneuve. Aí a sensacional disputa pelo primeiro lugar. Os 3 lutando por uma só posição. Nenhum deles desiste de ser o líder. Veja como o Pironi foi lá fora, foi para lá da zebra. Arnoux, Pironi e Villeneuve. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Autódromo Tino Ferrari, Imola, Itália. Grande Prêmio de San Marino. O líder da prova é René Arnoux. Arnoux primeiro, Pironi o segundo, Villeneuve terceiro, Alboreto quarto, Jarier o quinto, Eliseu Salazar o sexto. Isso depois de 35 voltas, mas já temos 36 voltas completadas, e um total de 60. Olha o Pironi, tentando achar uma posição de ultrapassagem para cima de René Arnoux. Ele tenta a aproximação na chicane. Estão na variante alta do circuito. Subida para o ponto mais alto do Autódromo Tino Ferrari em Imola. E aí depois do mergulho já o início da descida. Rede Globo na Fórmula 1.
De novo ao vivo, Imola, na Itália, ainda com problemas na recepção do sinal no Brasil, ou seja, na emissão do sinal aqui na Itália. Aí Arnoux, Pironi e Villeneuve. Chegando apenas imagens em preto e branco. Problemas desde a subida do sinal aqui na Itália. e 37 voltas. Você vai acompanhando cada curva, cada freada, cada luta por uma ultrapassagem, principalmente entre esses três que aí estão, sempre lutando pela primeira posição. Arnoux, Pironi e Villeneuve. Depois, na sequência, Alboreto, Jarier, Manfred Wilkenrock, Eliseu Salazar e agora já 7 voltas atrás, Theo Fabi. Uma hora e 4 minutos. 38 voltas de um total de 60. Dos 302 quilômetros e 400 metros, distância total desta quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. Agora você volta a acompanhar normalmente as imagens do Grande Prêmio de San Marino. Liderança de René Arnoux, com a Renault número 15. Em segundo, outro francês, só que correndo por uma equipe da Itália, Didier Pironi com a Ferrari número 28. E interesse Gilles Villeneuve com a Ferrari de número 27. Apenas os 4 primeiros colocados estão na mesma volta. Os 3 que você acompanha aí, e mais Michele Alboreto. O 5º colocado, Jean-Pierre Jarier, já está uma volta atrás. Quando eles cruzarem a reta dos boxes, estarão na volta de número 39. O Arnoux agora tendo um pouco mais de folga para conduzir a sua Renault. O Pironi fica a uma distância quase que fixa. Apenas nas curvas de baixa que ele se aproxima um pouco mais. Depois fala mais forte o motor turbo da Renault. Eliseu Salazar dos boxes. ATS número 10. Eliseu Salazar estava na 7ª posição. Mas ele ainda pode demorar muito e voltar na 7ª posição. Porque o Theo Fabi está 5 voltas atrás do Eliseu Salazar. 7 atrás do líder, 5 voltas atrás do Eliseu Salazar. Os 8 carros que estavam na corrida, porque agora um deles parou. Exatamente o do chileno Eliseu Salazar. Volta de número 39. Olha o Villeneuve aí de novo para cima do Pironi. E aí não tem esse negócio de companheiro de equipe, não. São 2 pilotos que andam forte,
que, hipótese alguma, desistem de lutar por uma melhor posição. Arnoux, Pironi, Villeneuve. Ameaçou a ultrapassagem Gilles Villeneuve. A curva é à direita. Vantagem de Pironi. Agora para Villeneuve. Gilles Villeneuve de novo em segundo. Outra linda ultrapassagem do Gilles Villeneuve. Ele na reta. Coloca o carro ao lado. É a terceira vez que ele ultrapassa o Pironi ali. Fica em posição difícil na primeira perna da curva. Na segunda ele sai por dentro e vai embora. Se acompanha inclusive o replay de mais uma bonita manobra de Gilles Villeneuve. Recuperando assim a segunda posição. E agora é a vez do Gilles Villeneuve partir para cima do René Arnoux. Se aproveitou da briga das duas Ferraris e fugiu bastante. Quer dizer, bastante em relação ao sufoco que ele estava algumas voltas atrás. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Aproveite a vida. Vila Jaque Jeans. Para viver e acontecer. Arnoux. Depois Villeneuve. E agora Pironi. Os três primeiros colocados. Na próxima volta, vamos marcar a diferença do terceiro colocado para o quarto. Neste momento, Pironi é o terceiro. O quarto seguramente é Michele Alboreto. Se conquistar essa quarta posição, vai marcar 3 pontos. Com os 6 que ele já tem, passa para 9. Ou seja, ele só não será o terceiro colocado no campeonato se o Arnoux vencer a corrida. Que o Arnoux tem 4 pontos. O Arnoux, se vencer, vai a 13, passa o Nick Lauda. Fica atrás apenas do próximo. Ou seja, dá uma dobradinha da Renault. Prost em primeiro, Arnoux em segundo na classificação do campeonato. Isso tudo se daqui a uma semana o Tribunal de Apelação da FIA também não tirar os pontos de Lauda lá em Long Beach, bem como os de Keck Rosberg, que foi segundo colocado. Agora, o Michele Alboreto realmente tem sido uma das grandes sensações desse campeonato. Vai pela terceira vez no ano, provavelmente, se o resultado continuar assim, marcar pontos, vai para 9 pontos, vai assumir uma boa colocação no campeonato. A presença de Alboreto, é inclusive a razão de Quintirro ter voltado a ter um patrocinador, o patrocinador italiano, e consequentemente a razão principal de Quintirro estar presente nessa corrida, embora seja uma equipe inglesa e tradicionalmente ligada à Foca. Agora, vale uma informação muito importante. O Quintirro, antes da corrida, fez um protesto contra os 6 carros turbo que iam largar, chamando os carros todos de ilegais. Sem dúvida, um protesto muito curioso. A comissão de prova julgou imediatamente e considerou os carros legais. Todos estão participando normalmente da corrida, mas o protesto foi feito. E é um protesto estranho, um protesto que deve ser provavelmente teleguiado pela Foca com alguma intenção futura. A distância de Pironi, que é o terceiro colocado, que aparece aí agora, na chicane da água mineral, para o quarto colocado, Michele Alboreto, a quem se referia Reginaldo Leme, da equipe de Quintirro, que entrou com esse protesto contra todos os carros turbo, a diferença é de 29 segundos e 41 centésimos. Ou seja, determina toda a vantagem que os motores turbo têm atualmente sobre os motores convencionais. Em condições normais, sem problemas de freio, que às vezes surgem, porque o carro turbo tem que correr com um peso muito maior, porque consome mais combustível, tem que largar com o maior número de litros de gasolina, sem problemas normais, essa diferença de 29 segundos do terceiro para o quarto determina a vantagem dos motores turbo. É exatamente por causa disso
que o Balestre disse que vai, nesse congresso da FIA, congresso anual da FIA, que começa na quinta-feira em Casablanca, mudar todo o regulamento da Fórmula 1. E aonde a Ferrari e a Renault, principalmente, acusam Balestre de estar tentando uma série de medidas para diminuir a capacidade dos motores turbo vencer corrida. Olha aí o Villeneuve para cima do Arnoux. Ele deixou o Pironi para trás e partiu decididamente em busca do primeiro lugar. Um lugar que já foi seu por algumas voltas. Só para completar a informação da presença e do objetivo do Balestre em Casablanca, depois desse congresso, que vai ser realmente a coisa mais importante que deverá acontecer para a Fórmula 1 nos últimos 10 anos, ou vai existir uma nova Fórmula 1, ou vai continuar a Fórmula 1 do jeito que está, mas sem Balestre. Ele garante que se demite. E tem muita gente que quer que ele se retire. Aí Arnoux e Villeneuve. Arnoux, Villeneuve. Vamos ver se ele consegue pegar o vácuo. Vai ultrapassar Gilles Villeneuve. Botou por fora. Gilles Villeneuve novamente líder da corrida. E está pegando fogo no carro do René Arnoux. Pironi sai numa ultrapassagem perigosa. Consegue deixar o Arnoux para trás. O Arnoux vai parar. Dobradinha da Ferrari. Em primeiro, Gilles Villeneuve. Em segundo, Didier Pironi. Explodiu o motor do Arnoux. Começou a pegar fogo no momento da ultrapassagem do Villeneuve. Aí um momento dramático da corrida. Rapidamente ele parou. Muita fumaça e sai inteiro do carro René Arnoux. Mas fica exatamente aí, na curva, depois dos boxes, a última Renault. Alain Prost parou logo no início da corrida. Arnoux vinha fazendo uma corrida magnífica, mas mais uma vez foi traído pelo motor turbo da Renault. Volta de número 44. Definitivamente fora da corrida, René Arnoux. Em primeiro, portanto, Gilles Villeneuve. Em segundo, Didier Pironi. Em terceiro, Michele Alboreto. Em quarto, Jean-Pierre Jarier. Oficialmente os 4 primeiros colocados. E o público fica alucinado nas tribunas. Errou Villeneuve, passou Pironi. Travou na freada Villeneuve. Foi na grama e o Pironi foi embora. Primeiro Pironi, segundo Villeneuve. Aí vem eles para completar mais uma volta. Aí arrepende. Estamos chegando à volta de número 46. Ainda neste domingo, às 4 da tarde, direto de Porto Alegre pela Rede Globo para todo o Brasil. Ao vivo a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982. Grêmio e Flamengo. Narração de Luciano do Vale. Primeiro Pironi, segundo Villeneuve, terceiro Michele Alboreto. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Venha para o mundo de Marlboro, um mundo de homens especiais, um mundo com sabor especial. Aí Pironi e Villeneuve.
Tendo à frente Jean-Pierre Jarier, que é, a esta altura, o quarto colocado, e que já vai ficar uma volta para trás. Apenas 7 carros na corrida. Pironi e Villeneuve ultrapassando a Jean-Pierre Jarier. O Villeneuve errou e agora está a fim de se recuperar. Ele vai à luta em cima do Pironi. E exatamente aí o replay do erro do Villeneuve. E aí na chicane da água mineral, Pironi e Villeneuve, mais atrás Jean-Pierre Jarier, que é o quarto colocado. Passa a ser uma briga inteiramente da Ferrari. Essa que vale o primeiro lugar no Grande Prêmio de San Marino. Circuito de Imola, na Itália. A quarta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1982. Eles têm essa curva à esquerda, depois uma à direita, depois uma chicane, e aí mais uma volta será completada. À direita, aí vem o S, mais um S do que uma chicane, e reta dos boxes. O Pironi tem 1 ponto no campeonato. O Villeneuve não tem ponto. E nenhum deles venceu a corrida. Por isso a luta vai ser, esse ano vai ser, é um equilíbrio. Nenhum é primeiro, nenhum é segundo piloto dentro da equipe. E aí, nessa corrida, vocês podem ver, a luta vai ser entre os dois pela vitória, como se não pertencesse à mesma equipe. O Villeneuve tentou a mesma manobra que nas 3 vezes anteriores deu certo. Só que agora, o Pironi fechou na saída do S e segurou a primeira posição. Mas agora vai ser difícil. Gilles Villeneuve volta à ponta. É impossível segurar o Villeneuve. Tá certo, ele passa, depois erra, é ultrapassado, mas se ele cismar de passar, é difícil ficar na frente dele. Se ficar, é capaz dele passar por cima. Foi assim que ele conseguiu um brilhante terceiro lugar na última corrida em Long Beach, mas depois foi desclassificado por um protesto feito por todas as equipes que não correm com turbo. Ele foi desclassificado exatamente pela Ferrari ter usado um aerofólio duplo pela primeira vez. Esse aerofólio também está proibido, definitivamente banido da Fórmula 1. Agora, a Ferrari, foi a própria Ferrari que fez também o protesto contra o vencedor, o Niki Lauda. São 7 os carros que continuam na prova. A liderança é de Gilles Villeneuve. Em segundo, Didier Pironi. Em terceiro, Michele Alboreto. Em quarto, Jean-Pierre Jarier. Em quinto, Eliseu Salazar. E em sexto, Manfred Wilkenrock. E em sétimo lugar, Theo Fabi. Aí Pironi. Rede Globo na Fórmula 1. Voltamos com imagens ao vivo, exclusivas da Rede Globo. Grande Prêmio de San Marino. Depois de 49 voltas, um total de 60. Villeneuve em primeiro, Pironi em segundo, Alboreto em terceiro, Jarier em quarto, Salazar em quinto. E por enquanto ainda o Arnoux em sexto, né? Ele fica a essa altura 5 voltas atrás. Mas daqui a pouquinho ele pega essa sexta posição. A não ser que dê sorte e pare mais 2 agora, a essa altura. Aí o Arnoux, mesmo explodindo o motor com o carro pegando fogo, segura um pontinho. Mesmo porque ele já passou dos 2/3 do número de voltas. Villeneuve e Pironi, que deram um show nessas 49 voltas do Grande Prêmio de San Marino.
junto com o René Arnoux, não pode ser esquecido, por uma brilhante participação. Volta a insistir que numa corrida, apenas 14 carros no grid de largada, chega a ser até surpreendente a forma brilhante com que os 3 pilotos disputaram sempre a primeira posição. Mesmo agora com a saída do Arnoux, Villeneuve e Pironi deixam a corrida totalmente indefinida no que diz respeito ao vencedor. O Pironi não desiste da luta pela primeira posição, apesar de estar dando aí uma dobradinha da Ferrari na frente. Novamente um ATS à frente das duas Ferraris. É o carro de Eliseu Salazar. Volta de número 51 para os dois líderes. Salazar agora completou apenas a volta de número 49. Na volta de número 51 nós temos Villeneuve e Pironi. Na volta de número 50, Alboreto e Jean-Pierre Jarier. E depois, na volta de número 49, Eliseu Salazar e Manfred Wilkenrock. Esses os primeiros 6 colocados. Só que o Wilkenrock completa mais uma volta com o motor demonstrando que daqui a pouquinho ele para. Vai ser muito difícil para o alemão chegar até o final. Entramos na parte final da corrida. Mundial 82. Todos em ação torcendo por um Brasil campeão. Yamaha DT 180 Trail, para você viver um incrível mundo novo. Reginaldo Leme, dos 14 que largaram, 7 estão aí na pista. Com um índice de quebra de 50%. Mas se comparado com as outras corridas, talvez seja até menor que as corridas anteriores, quando se quebrou muito mais. E olha aí o Pironi na frente do Villeneuve. Outra vez à frente de Didier Pironi. Nós dizíamos que ele não tinha desistido da luta pelo primeiro lugar. Pironi em primeiro, Villeneuve em segundo. E muito menos o Villeneuve vai desistir da briga agora. Agora, realmente, como você dizia, os organizadores tiveram muita sorte também nesse aspecto. Além da briga excepcional entre os dois pilotos da Ferrari e o René Arnoux, coisa que não se viu ainda no campeonato desse ano, o pouco número de quebras, que manteve na pista um número razoável de carros, pelo menos até agora, faltando 9, 8 voltas para terminar a corrida. Portanto, em primeiro, Didier Pironi. Em segundo, Gilles Villeneuve. Em terceiro, Michele Alboreto. Em quarto, Jean-Pierre Jarier. Em quinto, Eliseu Salazar. E em sexto, se segurando da maneira que vai dando, Manfred Wilkenrock. Porque ele tem algumas voltas de vantagem sobre o Theo Fath. Se bem que já se recuperou bastante o Theo Fath. Já vai chegando a Manfred Wilkenrock. Aí a sinalização do box da Ferrari. Dando a posição dos dois e a posição de Alboreto, que vem em terceiro. Trabalho de sinalização do box da Ferrari.
para Didier Pironi, que é o primeiro colocado, e Gilles Villeneuve, que é o segundo. 53 voltas, restando 7. 1h29 de prova. Aí vai Michele Alboreto, lutando pela chance de subir ao pódio pela primeira vez. Esta boa revelação do automobilismo italiano. Michele Alboreto corre com a Tyrrell de número 3. Aí vem ele que corre absolutamente sozinho. Ninguém à sua frente, já que a distância dele para o segundo é de mais de 30 segundos. E também para o quarto colocado é muito grande. E aí o Pironi, sustentando a primeira posição, mas sendo sempre acompanhado de perto por Gilles Villeneuve. O que não é bom negócio para ninguém. Pelo arrojo, pela alta técnica e pela combatividade de Gilles Villeneuve. Aí vai Didier Pironi, sempre acompanhado de muito perto por Gilles Villeneuve. Uma corrida que teve 3 líderes: Arnoux, o próprio Pironi e por 2 vezes Villeneuve. Mundial 82, todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Aproveite a vida. Villejac Jeans, para viver e acontecer. Aí Didier Pironi em primeiro, Gilles Villeneuve em segundo. Mais um retardatário à frente. Um pouco de tráfego para Didier Pironi e Gilles Villeneuve. É exatamente o Theo Fabi, com o Toleman de número 36. Ele que está em 7º lugar, vai se aproximando muito do 6º colocado, que é Manfred Wilkenroth. Theo Fabi, ultrapassado por Pironi e Villeneuve. Aí a marca de que restam 5 voltas para o final da prova. E lá vai o Villeneuve para cima do Pironi. Aí não tem essa conversa de companheiro de equipe, não. Aquele carro que se arrasta ali à frente é o ATS de Manfred Wilkenroth. Então ele vai perder a 6ª posição. Vai ficar em último, ou seja, em 7º, e dificilmente vai chegar ao final. Nessa altura ele não corre, passeia. Pironi e Villeneuve, mandou para todo lado o Villeneuve. Nessa altura, com o desgaste de pneus, muita borracha na pista, pouco freio no pedal do meio, fica difícil.
Isso é o trabalho de condução de um Fórmula 1. Então repare como os carros na freada e na saída das curvas, como eles balançam. Olha o Villeneuve que foi lá na terra. E agora, voltamos ao Brasil com uma edição extra do Jornal Nacional. Voltamos na volta de número 56. 57 agora. De um total de 60. Didier Pironi em primeiro, Gilles Villeneuve em segundo. Está ficando cada vez mais difícil para o Pironi sustentar essa primeira posição. Aí o Pironi em primeiro. E o Villeneuve tentando uma nova aproximação. Sempre aí que ele parte para cima do Pironi. Vejam bem. Primeira parte da curva é para a direita, a segunda é para a esquerda. Só que ele não conseguiu se posicionar ao lado de Pironi. Na subida para a variante alta, ainda Pironi em primeiro, Villeneuve em segundo. Mundial 82. Todos em ação, torcendo por um Brasil campeão. Bic Cristal, a Bic que você sempre usou. A Bic Cristal de sempre. Aí a distância de Pironi para Villeneuve. Nós dizíamos que o Manfred Hülkenberg tinha problemas na sexta posição. Se arrastava pela pista. Mas o Theo Fábio poderia tomar essa sexta posição, também passou a andar muito devagar. Então a definição fica até o quinto lugar. Pelo menos momentaneamente. Pironi em primeiro, Villeneuve em segundo, Alboreto em terceiro, Jarier em quarto e Eliseu Salazar em quinto. Aqui, neste exato momento, 2 voltas restando para o final. Aí vai Villeneuve. Agora ele entrou nessa curva de alta, muito mais próximo de Pironi. Vai ser muito difícil para o Pironi segurar. Já botou por fora e já foi embora o Villeneuve. Vejam bem, a não ser que agora o Pironi consiga fechar. Não deu. Gilles Villeneuve novamente em primeiro. Pegou muito bem o vácuo no final da reta dos boxes, na curva de alta à esquerda. E aí deu Gilles Villeneuve na saída do S. 58ª volta. Em primeiro, Gilles Villeneuve. Em segundo, Didier Pironi. A luta toda particular da Ferrari. Vamos acompanhar atentamente. Quando os carros passarem à frente dos boxes, apenas uma volta para o final. Momento de decisão da Fórmula 1. E nesse domingo, decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1982. Às 4 da tarde. Ao vivo na Globo, direto do Estádio Olímpico de Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. A narração de Luciano do Vale. Os comentários de Márcio Guedes. Em caso de empate, prorrogação de 30 minutos. Em persistindo o empate, a decisão será por pênalti. Domingo, 4 da tarde na Globo. Villeneuve e Pironi, última volta. Tudo ou nada para Didier Pironi. E aí ele vai tentar a mesma manobra do Villeneuve. Vejam bem. Só que o Villeneuve ficou por fora. E o Pironi foi por dentro e passou. Vai tentar voltar o Villeneuve. Não deu para ele. Sensacional o final da prova. Meia volta para o final. Pironi em primeiro, Villeneuve em segundo. Mas não há uma definição. Para quem poderia estar esperando pouco desse grande prêmio, muitas emoções. Desde a luta de Arnoux com Villeneuve e Pironi. E agora, última volta. E aí? Quem se arrisca a dizer quem é o vencedor? Deu uma desgarradinha, o Villeneuve ficou para trás. Mas lá vai ele para cima de Pironi. Metros finais
de um grande prêmio que não prometia muito, mas que pelo menos nas disputas pelas primeiras posições acabou sendo sensacional. Pironi e Villeneuve. Só que agora é difícil achar um ponto de ultrapassagem, mas o Villeneuve não desiste. 2 curvas restando. A última curva à esquerda. Agora a última curva à direita. Vem Pironi, vem Villeneuve. Bandeirada para Didier Pironi. Em primeiro, Didier Pironi. Em segundo, Gilles Villeneuve. Dobradinha da Ferrari. Na última volta, o Pironi conseguindo uma ultrapassagem sensacional em cima de Gilles Villeneuve. Portanto, o resultado oficial. Em primeiro, Didier Pironi, Ferrari de número 28. Em segundo, Gilles Villeneuve, Ferrari de número 27. E o fato do Pironi tirar o capacete, tirar a balaclava, ainda na volta posterior à bandeirada, demonstra que o piloto francês deve estar exausto. Porque não é fácil. Durante 60 voltas lutar com Gilles Villeneuve e levar vantagem. Ainda não passou o terceiro colocado, Michele Alboreto. Aí você vai vendo as imagens de Didier Pironi, o grande vencedor do Grande Prêmio San Marino de 1982. Você ouviu aí o ronco do motor do terceiro colocado, Michele Alboreto. Estamos aguardando agora o quarto colocado, que deve ser Jean-Pierre Jarier. Uma corrida realmente sensacional. A análise de Reginaldo Leme, e à medida que os colocados seguintes forem passando, você vai ficar sabendo. O Grande Prêmio de San Marino realmente foi uma corrida sensacional, mas uma corrida salva pela briga de Villeneuve, Pironi e René Arnoux, que provocou grandes emoções o tempo todo. E foi vencido por Didier Pironi, que talvez tenha conseguido nessa prova toda fora do normal e em cima de um companheiro da Ferrari, a sua maior vitória. Ele que casou justamente a semana passada. Talvez seja até um prêmio da Ferrari, do carro, de ter se portado tão bem, e ele venceu essa corrida. Porque vencer uma corrida dessa, em cima de um Gilles Villeneuve, ultrapassando na última volta, não é brincadeira. E finalmente acabou saindo o Grande Prêmio do San Marino. Uma corrida que esteve ameaçada e que foi realizada sem a participação de 9 equipes muito importantes. A Williams, a Brabham, a Lotus, a McLaren, a Els, a March, a Fittipaldi, a Theodore e a Ligier, que está nesse grupo das equipes inglesas da FOCA, mas que em torno dela fica uma incógnita, porque o Guy Ligier afirmou já na quinta-feira, antes de começarem os treinos oficiais, que não compareceria porque o novo carro da Ligier não estava pronto. A Fórmula 1 vive sem dúvida um momento importante. FOCA e Balestre querem um novo regulamento. Ferrari, Renault, Alfa e outras grandes equipes querem que tudo seja mantido até o final de 83, como era previsto. O que vai acontecer ninguém sabe. E são hipóteses, são muitas hipóteses. Se houver a mudança de regulamento pretendida por Balestre no Congresso de Casablanca, poderá haver uma limitação de potência dos turbos em 550 HP. A redução do coeficiente de equivalência, que hoje é 1,5, pode cair para 1,4, 1,3. E pode haver em todos os carros a redução de largura dos pneus e do próprio carro, visando a diminuição de velocidade em curva. Fala-se até mesmo em parar agora esse tumultuado campeonato e começar tudo de novo. A verdade é que as equipes das grandes fábricas podem não aceitar nada disso e podem se retirar não só da Fórmula 1, mas de todos os campeonatos esportivos, inclusive as corridas famosas como Le Mans, o que sem dúvida assusta bastante a FISA. De qualquer forma, vai haver mudanças e a verdade é que não pode continuar como está. Pelo lado dos turbos, uma diferença de potência que desequilibra qualquer corrida. E pelo lado das outras equipes, uma procura constante para encontrar uma